Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum, iniciando o mês de outubro, que, como bem sabemos, é o mês missionário, momento em que nós devemos ir à vinha do Senhor para levar essa palavra de amor, essa palavra de conforto, essa palavra de vida, que é o próprio Cristo Jesus. Não apenas, verbalmente, mas com prática, com aquela conduta que agrada o coração de Deus, não conforme a nossa conduta ou o nosso querer. A palavra de Deus que nós acabamos de proclamar, ela traz exatamente esse ponto para que nós, como filhos e filhas amados de Deus, possamos refletir sobre qual conduta está correta, a de Deus ou a nossa. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Ezequiel, traz para nós esse questionamento, porque Deus, através do profeta, vai anunciar ao povo, esta revolta que estava acontecendo entre eles, dizendo que a conduta de Deus era errada. Qual é a conduta de Deus, meu irmão, minha irmã? A conduta de Deus, ela se faz através do perdão, através da misericórdia, através do amor, através da paz. Será que quando pregamos o amor, quando pregamos o perdão, quando pregamos a misericórdia, quando pregamos a justiça, será que nós estamos trilhando conduta errada? E aí Deus então vem questionar o coração do povo, questionando também cada um e cada uma de nós nos dias de hoje. Andam dizendo que a minha conduta é errada, porém eu vos digo, é a minha conduta que é errada ou é a vossa conduta que está errada? Como você tem se colocado diante da palavra de Deus? Como você tem colocado a sua vida naquilo que é de Deus, em relação a si e em relação ao próximo? Não basta apenas, meu irmão, minha irmã, como ouvimos agora no finalzinho do relato da segunda leitura, dizer que Jesus é o Senhor, se eu não busco colocar em prática a conduta do Senhor. Por isso que Jesus, lá no Evangelho, ele vem fazer essa amostra em relação a esses dois filhos que o pai havia mandado para a vinha do Senhor. Também Jesus quer nos questionar: que tipo de filho nós estamos sendo? Nós estamos sendo o primeiro filho ou nós estamos sendo o segundo filho? O primeiro filho, quando o pai o convoca para a vinha, ele diz: sim, primeira vez, vai para a minha vinha trabalhar. E qual foi a resposta do primeiro filho? Não quero. No primeiro momento, a resposta sincera, porque ele diz para o pai que não queria ir para a vinha. Ele foi sincero com o pai, mas como o filho conhecia muito bem aquilo que o pai era, as normas que ele deveria colocar em prática, ele foi. Ele mudou de opinião, talvez refletindo: nossa, esse meu pai, ele me dá tudo, ele me ama, ele me perdoa, ele é misericordioso comigo, e eu quero negar, estar na vinha dele, então não, então eu vou e vou colocar em prática aquilo que ele me pede, aquilo que ele me ensina. Já o segundo filho dá uma resposta, agradável aos ouvidos do homem, quando o pai disse: vai você também para a minha vinha. E ele diz: sim, senhor, eu vou, mas não foi.
Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, esse segundo filho somos nós. Somos nós que dizemos, ir, mas não vamos. Dizemos que nós iremos fazer isso, mas chega na hora eu não compareço para fazer. Como é que nós temos vivido tudo isso no nosso dia a dia? Porque Jesus nos convoca para ir para a sua vinha. Ele nos chama, como no domingo passado nós bem ouvimos. Mas será que você está dando uma resposta adequada conforme a conduta que Jesus nos pede? Você está deixando de lado, o seu comodismo? Você está deixando de lado a sua zona de conforto para poder estar a serviço de Deus? Mas é preciso estar a serviço de Deus com humildade, com simplicidade, com disponibilidade, com amor. Tudo aquilo que nós fazemos em relação às coisas de Deus deve ser feita por amor, na humildade, não na disputa, não querendo ser melhor do que o outro. E aí então entra São Paulo na segunda leitura, tirada da carta aos Filipenses. Por que Paulo ele envia essa mensagem aos fiéis de Filipe? Porque provavelmente entre aqueles fiéis estava havendo disputa, estava havendo, uma certa disputa em quem era o melhor, quem fazia as coisas melhor, quem era mais importante dentro daquela comunidade. E aí São Paulo, ele vai dizer para os fiéis de Filipe, dizendo para nós hoje também: se existe consolação na vida em Cristo, existe alento no mútuo amor, existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Olha, meu irmão e minha irmã, o que nós temos visto nos dias de hoje não é nada disso que a palavra de Deus nos pede. Nós não vivemos em harmonia, nós não vivemos em unidade, nós não fazemos nada por amor. Há sempre um interesse atrás. Será que nós estamos sendo sinceros? Será que nós estamos sendo fiéis? Afinal, nós somos filhos e filhas de Deus. Afinal, todos nós somos convocados para a vinha do Senhor. Mas será que eu estou dando o meu sim? E aí São Paulo, ele continua, a exortar os filipenses e a nos exortar: nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante. Como nós temos, discriminado as pessoas, como nós temos desvalorizado o trabalho do outro. Assim agia aqueles sacerdotes do tempo de Jesus, assim agia aqueles anciãos, os mestres da lei, os fariseus, que conhecia, toda a lei, mas apenas exteriormente, não colocava em prática aquilo que eles sabiam. Louvavam a Deus apenas com os lábios, mas o coração estava distante. Quando Jesus questiona aquele povo, eles vão dar a resposta exata para Jesus. Mas Jesus não estava ali nem um pouco interessado em qual dos dois filhos iria ou não para a vinha. Jesus estava interessado em qual dos dois filhos ia cumprir a vontade de Deus, que a vontade de Deus nada mais é do que a justiça, do que o amor,
do que a misericórdia. E o primeiro que disse não, ele ouviu tudo isso e deu o seu sim. O outro não. O outro é aquele que se achava melhor. Eu posso dizer que vou, mas eu não vou, porque eu posso fazer isso. Eu conheço a palavra de Deus, mas eu não vou praticar a palavra de Deus. Deus me pede para ter uma conduta amorosa, no entanto eu vou odiar o outro, vou discriminar o outro, vou desprezar o outro, e é o que acontece entre nós, meus irmãos e minhas irmãs. E acontece de uma forma geral, não só dentro do seio da igreja, mas também na sociedade. Quantas vezes você discrimina o trabalho do seu irmão? Quantas vezes você acha que o outro não tem importância na sua vida? Dando um exemplo aí, por exemplo, os nossos irmãos que passam talvez altas horas da noite varrendo e limpando as ruas de nossa cidade. E aí você vem atrás e vai jogando lixo. Isso é sinal de que você não valoriza o trabalho daquele homem, daquela mulher. Às vezes na sua casa você tem lá a sua secretária doméstica que limpa a sua casa, que lava a sua privada, da qual depois você vai sentar e vai sujar de novo. E aí você discrimina aquela funcionária. Ela não pode tomar um café na sua mesa, ela não pode pegar um prato de comida seu que você come. Por quê? Porque ela é menos importante do que você. É assim que nós tratamos as pessoas, porque nós nos achamos melhores, nós nos achamos justos. Isso na vida social, mas na vida da igreja, seja ela a igreja católica, seja as igrejas evangélicas. Quantas vezes nós queremos desempenhar um trabalho na igreja apenas por vanglória, para nos vangloriarmos, para acharmos que nós somos os melhores, porque eu sou assim, eu ajo dessa maneira, aí eu menosprezo o trabalho do outro. Quantas vezes você já menosprezou o trabalho dos nossos funcionários? Quantas vezes você já olhou para o irmão com um olhar extraviado, de negação? Está na palavra de Deus. Na igreja especificamente, a igreja católica de uma forma geral, há muitos que buscam viver exatamente o oposto dessa palavra de Deus. Tem aqueles que querem apenas para aparecer, para se vangloriar, para ser aplaudidos e elogiados pelos homens, mas não vive a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus. Há isso entre os sacerdotes, há muitos padres espalhados aí mundo afora, Brasil afora, que pisa na cabeça do outro para poder assumir o seu lugar, que cria contendas, que cria injúrias para poder assumir o seu lugar, porque está de olho naquela paróquia. Não, eu vou fazer de tudo para poder tirar aquele padre daquela paróquia, porque eu quero assumir aquela paróquia. Como existe isso, meu irmão, minha irmã. Também nos nossos trabalhos, vou fazer de tudo para poder denegrir a imagem daquele gerente, daquela gerente, daquele funcionário que busca ser justo, que busca ser amoroso, para poder eu assumir o lugar dele. Há muito isso, e nós sabemos muito bem disso. Não sejamos fingidos, meu irmão, minha irmã. Nós estamos vendo isso acontecer de uma forma geral, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos trabalhos de pastoral. Há membros de pastoral, há coordenadores de pastoral que querem ser maior do que o outro.
que diz assim: a minha pastoral é assim mesmo. Ora, afinal de contas, a pastoral é sua ou é da igreja? Afinal de contas, você tem uma escritura dessa pastoral registrada num cartório para dizer que a pastoral é sua? Não é mesmo? Porque como coordenador, como coordenadora, os membros têm que fazer aquilo que eu mando, do jeito que eu quero. Isso aí está espalhado por mundo afora. Por isso que há contendas entre nós, por isso que há desamor, por isso que não há harmonia, né? Entre padres, entre diáconos. Diáconos estão dando trombada um no outro por aí, disputando poder, disputando lugar de status na igreja, querendo ser melhor do que o outro, querendo ser melhor do que o padre, querendo ser melhor do que o bispo, querendo ser melhor do que o irmão. Tem. Nossa, que está dando trombada um no outro aí, disputando lugar, porque querem ser aplaudidos, querem se vangloriar, mas não vive a palavra de Deus como pede. Meu irmão, minha irmã, temos que ter consciência de que nós somos cristãos. Se somos cristãos, devemos nos esforçar para aspirar aquilo que é de Cristo, como nos pede São Paulo. Eu não posso dizer que sou cristão, que sou católico, que ouço a palavra de Deus e lá fora eu vou denegrir a imagem do irmão. Lá fora eu vou criar contenda, vou criar os futicos, porque sai de dentro de nós, né? Porque eu acho melhor, e às vezes nós seguimos essas pessoas. Fulano de tal foi lá no meu ouvido, né? Porque se torna verdadeiro, não cristão, mas um verdadeiro demônio, né? Vai ali infernizar, vai lá e começa a falar: olha, cuidado, fulano de tal é assim. Aí eu começo a ter medo da pessoa, aí eu já começo a olhar aquela pessoa com um olhar discriminatório, porque fulano de tal quer ver aquela pessoa longe dali. Como nós temos feito irmãos e irmãs se afastar da graça de Deus por causa das nossas atitudes, por causa da nossa conduta. Ora, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, eles conheciam muito bem a vontade de Deus, mas não a praticavam. Nós também conhecemos a vontade de Deus, mas não a praticamos. Deus pede misericórdia, nós não queremos ser misericordiosos. Deus pede perdoar, nós odiamos. Deus pede para amar, nós não amamos. Deus pede para viver em harmonia, nós vivemos em contendas. São Paulo continua, né? Não façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Você, meu irmão, minha irmã, você que varre a rua, você que lava a privada do banheiro, você para mim é uma pessoa muito importante. Eu tenho que reconhecer isso. E nós não reconhecemos. Nós nos gabamos de ser os justos, de ser os melhores, né? Talvez porque eu tenho um estudo um pouco mais elevado, talvez a minha conta bancária ela é um pouquinho mais recheada do que do outro. E aí eu me gabo. Às vezes a gente encontra, né, pelas ruas, a gente encontra aí, né, na sociedade, pessoas que afrontam o outro. Aí quando o outro vai falar, a pessoa fala assim: você sabe com quem você está falando? Não me interessa. Você sabe que eu sou filho do general X? Não me interessa se você é filho de general X. Não me interessa se você é filho do presidente da república. Não me interessa se você é filho do prefeito, se você é filho do juiz. São pessoas que querem se vangloriar, querem usar o poder para massacrar o outro, que não respeita a dignidade do outro.
como muitas vezes nós cristãos, isso parte de nós cristãos, né? Porque nós estamos aqui dentro da igreja, nós conhecemos as leis de Deus, nós conhecemos seus mandamentos. Aqueles que não buscam o caminho de Deus não conhecem os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus dá o exemplo dos pecadores, dos publicanos e das prostitutas. Os publicanos viviam pecado, né, social, todo mundo conhecia, todo mundo sabia que eles eram pecadores. As prostitutas também, né, vendiam o seu corpo para o prazer e eram discriminados pela sociedade, como são discriminados por nós hoje. E aí Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você querer mostrar apenas, né, conduta exterior. Ah, mas eu vou à missa, ah, eu comungo, ah, eu confesso, ah, eu dou o meu dízimo, mas não vive os mandamentos no amor, não respeita o outro, está sempre esculachando o outro, está sempre se gabando melhor do que o outro, está sempre ofendendo o outro. Não, meu irmão, diante de Deus nós todos somos iguais, todos nós iguais. Jesus, ele se humilhou, ele se rebaixou, né? Ele não usou da sua natureza divina para se gabar, como nós hoje fazemos. Não, meu irmão, minha irmã, às vezes até no anúncio da palavra a gente quer se gabar, quer mostrar que é o melhor. Dizia isso pela manhã, né? Tem aí padres, seminaristas, leigos, pastores evangélicos, que usam a palavra de Deus para se gabar. Nossa, fala bonito. Não adianta falar bonito se você não vive aquilo que você está falando. Tem pessoas que querem se mostrar, né? Quer ser aplaudido pelos homens. Há padres por aí, pastores, né, leigos por aí, que na hora que está ali com a palavra de Deus pregando, começa, né, aquela pregação efervescente, aí começa a contar historinha, anedota, o povo começa a rir, aí ele vai até o ambão, inclina diante da palavra de Deus, coloca o cotovelo na palavra de Deus, põe a mão na cabeça, olha para a assembleia e diz: cadê as palmas? Aí nós aplaudimos. Aí quando recebe aquele aplauso, aí olha disfarçadamente, aí olha e faz esse gestinho assim: essas palmas é para o Cristo. Mentira, hipócrita! É para você que quer se vangloriar, que quer dizer para depois: viu só como é que a comunidade me aplaudiu? Viu como é que eu fui bem recebido lá com aplausos, né? Só faltou jogar confete em mim. Nós queremos assim. Hoje nós fazemos tudo por disputa, não por humildade. Não por humildade. Então é preciso a gente reconhecer a conduta de Deus e viver essa conduta como irmãos e irmãs. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus não veio trazer intriga entre ninguém, Jesus não veio trazer desarmonia, Jesus não veio trazer violência, Jesus não veio trazer desamor, Jesus não veio trazer preconceito, Jesus veio trazer o amor, meu irmão. É a base do seguimento de Jesus. Se você não ama o irmão, você não pode de forma alguma dizer que ama a Deus. Não pode, porque isso é regra bíblica. Como você pode dizer que ama a Deus que não vê, mas odeia o seu irmão que vê? Ame primeiro o seu irmão, para que o seu amor seja perfeito aos olhos de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, que nós sejamos esse primeiro filho, que nós possamos nos converter, que nós possamos ser como os pecadores públicos, que nós possamos ser como as prostitutas do Evangelho, que ouviram a palavra de João, que ouviram a palavra de Jesus e se converteram, e creram nele, e passaram a seguir aquela conduta,
que nós não sejamos o segundo filho, porque o segundo filho, ele vai ficar para lá. Não adianta depois discriminar a Deus, não adianta depois dizer que Deus está sendo ruim na sua vida, não. É preciso você levar para casa essa reflexão, essa palavra do Senhor, tanto a primeira quanto a segunda leitura e o Evangelho. Coloque-se diante da sua consciência, como filho e filha de Deus, diante do seu batismo. Pergunte a si mesmo: eu estou sendo, na vinha do Senhor, o primeiro ou o segundo filho? Eu estou ajudando na implantação do reino da justiça, do amor, da paz, da harmonia, da solidariedade? Ou eu estou sendo contenda nessa vinha do Senhor? Na minha comunidade paroquial, eu estou sendo sinal de unidade ou estou sendo sinal de divisão? Temos que dar uma resposta ao Senhor, porque senão, meu irmão, minha irmã, quando chegarmos diante dele na glória para o julgamento final, não espere você, que é o segundo filho, achando que vai ser recebido com pompas pelo Mestre Jesus, que não vai, não. Você vai ser recebido exatamente por aqueles que você desprezou nesse mundo. Você vai ser recebido pelos pecadores. Você vai ser recebido pelas prostitutas. Você vai ser recebido por aqueles que você não amou, por aqueles que você não perdoou. Jesus não vai estar sentadinho lá no trono te esperando: vem cá me dar um abraço de boas-vindas, não. E nem São Pedro, como a gente imagina, não. Quem vai estar ali é exatamente aqueles que você desprezou nesse mundo. Então não despreze. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós temos a sua importância. Eu, como padre, tenho a minha importância como padre. Você, como leigo, tem a sua importância como leigo. Não vamos querer ficar disputando aqui quem é mais importante ou quem é menos importante. Nós temos que ser como esta vela, por menor que ela seja, por mais frágil que ela seja, mas se essas luzes se apagarem, elas vão continuar iluminando esse local. Então que nós sejamos assim, mesmo na nossa fraqueza, na nossa pequenez, no nosso pecado, que nós sejamos esta fagulha do amor de Deus que ilumina o coração do irmão, que ilumina a comunidade igreja. Abramos, portanto, o nosso coração, peçamos a Ele esta graça.